Então, gente, meu nome é Diego, né? Diego Salles, vocês já conhecem aqui do canal Matemática com Diegão. Hoje eu estou com a honra aqui, né? Me sinto honrado de estar trazendo esse cara aqui, né? Que é o Felipe Moura. Ele foi aprovado agora, né? Nesse último concurso aí da Polícia Federal, né? Então, em breve, o cara aí vai ser uma autoridade federal, né? Então, trouxe ele aí para a gente conversar um pouquinho, bater um papo assim como foi a formação dele, como foi o preparo para esse concurso, né? Saber um pouquinho da história dele, tá? Então, a primeira coisa, né? Vou passar a bola para ele falar quem é, né? Se apresentar um pouco aí para vocês conhecerem ele. Sim, vamos lá, galera. Eu sou amigo aí do colega Diego, amigo de faculdade, né? A gente se formou em matemática. E, assim, meu estudo foi, assim, eu sempre fui um bom aluno, assim, esforçado, mas estudante de escola pública, né? Então, se você pegar um aluno esforçado de escola pública, das escolas que eu vim, e comparar com um aluno mediano de uma escola particular, meu ensino ainda não chegava nem aos pés, né? E aí a gente, depois que entra na faculdade, né? A gente fez a faculdade federal, estudei aqui na UFRN. Lá você consegue correr atrás, porque lá você tem um ensino de qualidade. Então você dá aquele gás a mais e consegue recuperar um pouco do tempo daquilo que não foi dado durante o nosso ensino médio, né? Show. Então, sua vida toda foi em escola pública, Felipe? Maior parte. Praticamente toda. Eu passei, assim, acho que 1 ano, 2 em escola particular, mas a maior parte foi escola pública. E a escola pública de má qualidade, porque tem escola pública boa, né? A gente sabe que ali na UFRN tem alguns projetos que a UFRN adota algumas escolas e essas escolas elas têm um desempenho bom. Tem o IFRN, que é uma escola pública, eu não estudei no IFRN. Foi escola pública e escola pública ruim, sabe? Não foi uma escola pública razoável também, não. A minha história também é bem parecida, né? Eu também vim de escola pública, então também sinto isso, né? De que quando a gente entra na universidade tem aquele mundo de oportunidades ali, né? E show de bola. Então, o Felipe aí veio da escola pública, né? E quando eu entrei na universidade, o Felipe era meu veterano e era uma dos meus ídolos lá, né? Minha inspiração, ver aquele cara ali esforçado. Na época, o Felipe fazia parte de um programa formativo chamado PET, né? E aí eu vi o pessoal do PET, achava, poxa, esses caras são feras e tal. Então, conta um pouquinho como foi essa sua relação aí com o PET, né, Felipe? Esse programa formativo, né? Eu acho que ele tem uma importância fundamental aí na sua formação, né? Exatamente. O PET, na verdade, quando a gente entra na faculdade, a gente procura sempre os melhores, né? Você quer estar sempre ali junto da galera que estuda mais, a galera que tira boas notas, quer estar sempre rodeado de pessoas feras, né? E quando a gente entra no curso de matemática, onde é que essa galera se concentra, né? No programa o programa de educação tutorial, que é o PET, né? Então, assim que eu entrei na faculdade, eu queria participar de algum projeto, além do ensino ali que a gente tem normal, eu queria participar de algum projeto. E o primeiro projeto foi um também muito interessante, que agregou demais para a minha formação. Esse agregou demais mesmo, que foi a matemática faz a diferença. Esse foi o primeiro projeto que eu entrei, né? Já recebendo bolsa. E aí foi massa demais, porque eu ganhava R$ 400 por mês para estudar. Achei aquilo ali fantástico, porque da minha realidade não existia isso, você ganha dinheiro para estudar, né? E aí, Diego, antes de eu falar do PET, né, eu vou falar um pouco desse projeto, porque ele foi muito importante. E aí, nesse projeto, eu pude ver de perto duas realidades bem distintas, sabe? Porque nesse projeto, o que era que a gente fazia? A matemática faz a diferença no nome do projeto. A gente ia para a escola pública daqui de Natal, né? E o nosso objetivo era ensinar as 4 operações, soma, subtração, multiplicação e divisão, para os alunos do 9º ano da escola pública. Para você ver, né? Aluno do 9º ano. O nosso objetivo era reforçar as 4 operações. E no mesmo período que eu estava nesse projeto, assim que eu entrei, eu comecei a dar aula no cursinho particular também, aí perto da UFRN, né? Um cursinho particular que era aula de reforço para a galera dessas escolas tops aí de Natal, né? Então, bicho, era uma realidade assim que fazia você refletir, porque ao mesmo tempo que eu dava aula para alunos do 9º ano da escola pública para ensinar as 4 operações, eu dava aula também num cursinho em que eu podia ver que os alunos do 7º ano, pô, já
já dominava tudo. Se você pegasse um aluno do 7º ano de uma escola particular, e eu não digo nem um aluno esforçado, porque os alunos que iam ter aula lá com a gente de reforço não era aluno esforçado, mas que tipo, tinha aquela base, sabe? Por mais que ele não gostasse de estudar, mas a família estava investindo, então o aluno, por mais que não fosse esforçado, ele ainda tinha mais conhecimento, assim, ainda tinha mais traquejo com as disciplinas do que aquele aluno que era esforçado lá da escola pública. E aí eu me via muito, sabe? Caramba, bicho, quando eu estava no 9º ano, eu era esforçado, mas mesmo assim eu não conseguia competir com esse aluno aqui da escola pública. E aí, assim, esse foi um projeto muito bacana que agregou demais, sabe? E aí, esse projeto acabou, e aí eu procurei me formar, saber mais de outros projetos, aí eu conheci o PET. Que aí o PET era diferente, né? O PET ele tem outra proposta, que é mais voltado para o nosso ensino, o nosso conhecimento mesmo, não de dar aula, né? Não de docência, mas mais de pesquisa, né? E aí era um projeto que você tinha que estudar ali as disciplinas da matemática, você tinha um orientador, que isso aí era muito, muito bacana também, você ficava mais próximo dos professores, ali do departamento de matemática, e aí teve uma prova, teve um exame de seleção lá, teve uma prova para selecionar os alunos, eu fiz, consegui passar, e aí eu entrei ali, bicho, cara, sensacional, a gente tinha uma sala para estudar, tinha as mesas lá, tinha um quadro para a galera usar, bicho, aquilo ali eu tava no paraíso, pô. Recebia bolsa também, né? Recebia bolsa também, recebia R$ 400 para o mesmo valor do outro projeto lá. E é um projeto muito respeitado, né, Felipe? Exatamente. A galera que entra no curso já entra assim, poxa, vamos tirar dúvida lá com os meninos do PET, a gente dava, como é que chama? Tinha uns horários, monitoria, exatamente, tinha uns horários que você tinha que cumprir, tipo, 2 vezes por semana, das 3 às 4 horas da tarde, eu vou estar lá para tirar dúvida da galera de álgebra. E é uma parte de ensino também, né? A gente faz a pesquisa, mas também tem essa parte de ensino, exatamente. Tem essa parte do ensino também, a gente tinha que apresentar, foi a primeira vez que eu apresentei, assim, para uma coisa mais sofisticada, né, digamos assim, que aí eu fazia uma pesquisa lá, e aí tinha o professor, tinha os alunos do PET, outros alunos poderiam vir também, ver lá o desenvolvimento da nossa pesquisa, e aí foi bacana, mas eu passei pouco tempo no PET, foi uma experiência fantástica, agregou demais para a minha graduação, assim como a matemática faz a diferença, foram 2 experiências sensacionais. E aí apareceu a oportunidade de um concurso público, né? Foi o primeiro concurso público que eu fiz, que era um concurso para auxiliar, que é o cargo que eu estou hoje ainda, né? Auxiliar em assuntos educacionais do IFRN. E aí apareceu essa oportunidade, e assim, eu venho de uma família bem humilde, né? Venho de uma família bem humilde e tipo, dependia dos meus pais e tal, era aquela coisa, assim, eu sobrevivia da bolsa e do RU lá, que eu consegui eu consegui almoçar de graça no RU de segunda a sexta, porque eu tinha essa bolsa, e aí eu recebi os R$ 400, tinha um almoço lá de graça da UFRN, só que aí a gente sempre quer alguma coisa melhor, né? Apareceu a oportunidade do primeiro concurso. Mas aí eu vou falar mais para frente, quando a gente entrar nessa parte de concurso. Então, o PET foi isso, foi essa experiência sensacional. Eu acho que você já podia contar, né? Já que você está engrenado, né? Falar um pouquinho como foi esse concurso, porque assim, a gente vai chegar lá no da Polícia Federal, que com certeza, né, é um concurso super difícil. Exato. Mas quando a gente vai pôr em perspectiva esse primeiro concurso que você foi aprovado aí, ele também é um concurso bastante difícil, até pela quantidade de vagas, né, da concorrência, é um concurso também bastante concorrido, né? Então, conta um pouquinho como foi essa sua preparação, que você estava tocando a graduação, né, que não é uma graduação fácil, a graduação em matemática, junto com a bolsa e estudando para o concurso, né? E eu acredito que você tem outras atividades aí na sua vida, né? Pronto, exatamente. Então, nesse período, como o Diego falou aí, o curso de matemática ele não é um curso muito simples, né? E a gente, Diego, você sabe que a gente que gosta de estudar, a gente dá o sangue, né? A gente entra para aprender, pô. Eu entrei para aprender, porque você sabe que tem gente que entra num curso superior e leva com a barriga, né? O cara quer o diploma. Eu, obviamente, queria o diploma, mas eu queria aprender. Pô. Eu não queria passar 4 anos da minha vida numa graduação e sair de lá sem saber de nada. Então, eu dava o sangue ali para aprender mesmo, né? Todas as disciplinas que eu entrava, eu buscava sempre dar o meu melhor. E assim também era lá no PET. Então, nesse momento, eu tava no PET, estava na graduação. E aí eu fiquei sabendo que saiu um concurso, né? Que saiu, tava com o edital na praça já. Já tinha acho que umas 2 semanas que o edital estava na praça. E faltavam, acho que uns 40 dias para a prova.
E aí, quando eu fui olhar as matérias, eu vi lá que tinha matemática e não tinha redação, pô. Eu sempre fui ruim de redação, pô. Sempre fui ruim de redação. E aí eu vi que tinha matemática e não tinha redação. Aí eu disse, bicho, esse concurso aqui é para mim. É para mim. Vou fazer. Aí Quantas vagas eram o concurso? eram 5 vagas, era 5 vagas, e deu em torno ali de 5, 6 mil candidatos para 5 vagas, né? Aí Por as vagas pouquinha concorrência, né? é, Mil para uma vaga, mil né? para uma vaga, era 1.000 para uma vaga. Aí o que acontece? Aí eu disse, agora vou ter que estudar aqui ferozmente para esse concurso, porque só tem 45 dias. Só que eu tive uma vantagem, né? Porque tinha matemática lá no concurso, eu já era estudante de matemática e eu me considerava um bom aluno, tal, sabia um pouco de matemática. Então eu pude focar 90% do meu tempo nas outras disciplinas, que são disciplinas que eram mais fáceis de aprender, tipo a Lei 8.112, eu lembro ainda quais eram, a Lei 8.112, português e informática. Né? Tinham essas três e matemática fechando as 4 disciplinas da prova. E aí, foco total, bicho, eu estudava de domingo a domingo. Nem conto, acho que 8 horas por dia, sei lá. Era direto. Chegava na UFRN 7 e pouco da manhã, saía de lá só 10 horas da noite. Só que não só estudando para esse concurso, né? Tinha também as obrigações de graduação e as obrigações do PET. E aí eu fiz esse concurso, fui aprovado, em menos de 30 dias eu fui nomeado e permaneci nesse cargo. E assim, foram 2 anos de graduação, só na graduação, e 2 anos graduação e trabalho, né? Que aí foi trabalhando como servidor público lá do IFRN. E aí foi bem puxado, quando comecei a trabalhar, as coisas ficaram mais complicadas assim, mas deu para terminar a graduação com qualidade também, porque nunca abandonei a qualidade. Sempre que eu podia, tipo assim, época de prova e tal, pedia licença, podia passar mais cedo lá no trabalho, dava um jeito de dar o gás para não deixar passar o semestre sem aprender com qualidade o conteúdo que estava sendo dado, né? A matéria que estava sendo Surgem dada. outras responsabilidades, mas em contrapartida também vem um alívio financeiro, né? Está Exatamente. acostumado lá com a bolsa, né? Então, É, seu tempo fica mais escasso, digamos assim, você não pode estar tão constantemente dentro da universidade, mas em contrapartida, né, a gente vem de família humilde, né, a gente já tem um alívio financeiro, que é uma coisa muito positiva, né? exatamente. Mas a gente sabe que não é o ideal a gente começar um pós-edital, né? Então, imagine, em um pós-edital, né? E até 2 semanas depois. Então, imagino que foi uma loucura mesmo, né? E essa... Exatamente. Rapaz, e eu vou dizer um negócio para você. Esse concurso, ele foi para quem era da área de exatas. É tanto que 5 pessoas que passaram, 2 trabalham comigo. Um colega meu, Igor, né? Ele é formado em arquitetura, mas estava cursando engenharia civil e ele é bom de matemática, é um menino bom de matemática. O outro colega meu, Lucas, é formado em CIT, também é bom em matemática. Esses 2 trabalham comigo na mesma sala, dividem sala comigo. Aí outros 2 que passaram, a menina que passou em primeiro lugar, formada em engenharia civil pela UFRN, e o menino que passou em primeiro lugar estava fazendo CIT. Então só passou a galera das exatas, pô. Por quê? Porque ninguém estuda a longo prazo para um concurso desse, né? Para um concurso técnico administrativo do IFRN, raramente você vê uma pessoa que estuda a longo prazo para um concurso desse. Então, quando abre o edital, vai ter vantagem aquela pessoa que já tem uma certa bagagem de pelo menos uma daquelas disciplinas. E no nosso caso, matemática, porque era mais difícil, né? É difícil, é exceção, pô. A verdade é que é exceção as pessoas que são boas em matemática. Então, privilegiou essas pessoas, entre elas a mim, né? Que aí eu pude me dedicar mais às outras disciplinas. É tanto que eu fui para um aulão no IAP, eu fui para um aulão e não consegui ficar até o final, pô. Não consegui ficar até o final, porque o professor passava uma coisa. Ele estava passando. Esse aulão foi um final de semana antes da prova. O professor passava umas coisas tão básicas de matemática lá, e eu vi o pessoal se enrolando e com dúvida que não sei o quê, que eu falei, meu amigo, eu já passei, pô. Eu tive uma sensação, eu tive uma confiança tão grande nesse dia que eu não fiquei nem até o final. Eu disse, meu Deus do céu, se meus concorrentes forem esses aqui que estão com dificuldade nessas coisas simples, aí eu nem fiquei até o final. E fui embora para casa e disse, não, eu acho que vai dar certo. Aí acabou que deu certo. Eu acho que tem 3 coisas interessantes aí, né? Uma é a questão da base, de você ter uma base, de você estar sempre estudando, né? Que isso aí fica como um legado para o futuro. Exatamente. A outra é também não se comparar muito com os outros, né? Porque quando você fica se comparando, aí, né, fulaninho, focar e fazer o seu, né? E outra coisa que eu acho interessante também, né? De dar o gás e acreditar, né? Naquele, mesmo que seja pouco tempo, mas acreditar no seu trabalho e aloprar ali, né? E ir para cima, né? Sem ter muito medo, né? E é isso, né? Acreditar no seu potencial e ir para cima, né?
daquele desafio ali, né? Beleza, então aí você ingressou no IF lá, né? Aí ficou dividindo, né, esse tempo entre a graduação e o E o trabalho, né? trabalho, E quais foram suas maiores dificuldades, assim, Felipe, dentro da graduação? Tanto a maior dificuldade como você acha que isso aí influenciou na sua vida no futuro, essa base que você teve na matemática? Rapaz, influência. As dificuldades da graduação, eu não vou assim, Diego, eu não vou saber te dizer, porque como eu falo sempre para minha esposa, pô, esse período meio da graduação, ele foi um dos períodos mais felizes da minha vida, pô, sinceramente. Eu sinto até uma alegria quando eu passo ali pela UFRN, para você ter uma ideia, pô, do quanto eu fui feliz durante a graduação. É muito orgulho, né, do que a gente É, construiu naquele momento. é uma coisa absurda, pô. Eu tenho um orgulho tão grande de ter estudado na UFRN e fui tão feliz ali durante esse período de graduação, porque é um sonho, né, realizado você estar na Universidade Federal. Talvez para outras pessoas não seja, não seja isso, mas para mim foi. E assim, a dificuldade que eu tive não foi nem tanto em relação à graduação, foi mais em relação ao trabalho, quando eu comecei a trabalhar e fazer a graduação, porque até então, quando era só graduação, era um paraíso. Aí depois que eu comecei a trabalhar, teve essa escassez de tempo, né? E aí o cansaço, porque eu trabalhava em um campus que é em outra cidade, que é de São Paulo do Potengi, ficar mais ou menos uma hora e meia daqui. Então você tinha uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, só aí você já tira 3 horas por dia de transporte, né? De transporte, então já fica meio cansativo. E aí, quando eu comecei a trabalhar, era uma rotina tão puxada que eu via minha esposa só. Eu morava com a minha esposa, né? Comecei a trabalhar, a gente começou a morar junto, e aí eu só via ela no final de semana, pô. Por quê? Porque eu saía muito cedo, acordava 4h30 da manhã para ir trabalhar, ela estava dormindo. E aí, quando eu chegava do trabalho, eu chegava às 5h30, saía lá de 4 horas da tarde, chegava de Natal às 5h30, ia direto para a graduação, para a faculdade, né? E aí terminava a aula de 10 horas. Terminava 10 horas, quando eu chegava em casa, ela já estava dormindo. Então eu saía, ela estava dormindo, eu chegava, ela estava dormindo. E aí a dificuldade foi mais essa questão do cansaço, sabe? Porque você fazer uma graduação, trabalhar e ainda trabalhar no interior, porque você tem esse tempo aí de deslocamento de 3 horas por dia, que eu tinha em média, fica um pouquinho cansativo. Mas em relação à graduação mesmo, a dificuldades na graduação, não tive nenhum. Para mim foi um prazer imenso. E que, bicho, falo com muito orgulho da UFRN e sinto uma alegria só de passar por lá. Quando eu passo ali pelos arredores ali do campus, eu já sinto essa alegria. Para mim, eu citaria mais a questão do perrengue financeiro, né? Principalmente ali naquele comecinho que No começo tem isso aí, você exatamente. fica meio aperreado, né? Perrengue financeiro é Mas com puxado. relação às disciplinas, assim, eu também, né? Sou apaixonado pela universidade, pelas oportunidades que ela me ofereceu. Beleza, aí quando a gente se aproximou um pouquinho mais, foi que a gente pagou uma matéria no final, né? Variáveis Foi no final, complexas, e a gente foi. começou a trocar ideia, né? Do que ia fazer, porque a gente estava se formando ali. Inclusive, eu era da comissão de formatura, né? Então, a gente foi fazer as fotos e tal. E aí eu me aproximei mais de Felipe, a gente tirava umas dúvidas, né? Da disciplina, né? Disciplina variáveis complexas. Variáveis complexas. Aí a gente começou a trocar um pouco de ideia sobre concurso, né? Porque a priori nosso plano era seguir a carreira acadêmica, né? Fazer mestrado e tal, já estava tudo pronto. E aí no finalzinho a gente vai repensando, né? O que vai fazer da vida e tal, não tá meio desgostoso com aquilo ali. Aí a gente começou a falar muito sobre concursos, né? Então, conta um pouquinho como foi esse final da graduação aí, quando você decidiu mudar os planos um pouquinho, né? Rapaz, você faz parte dessa história por quê? Vou lhe dizer por quê. Não tem como, pô. Se falou na minha trajetória de vida, tá lá, Diego. Porque eu sempre tive em mente fazer concurso para a Polícia Federal e fazer seguir carreira acadêmica. Sempre foi ali, ou aquilo, ou isso, uma hora era uma coisa, outra hora era outra, e ficava ali naquele, hora uma coisa, uma hora outra. E aí a gente foi estudar lá na tua casa, não sei se tu lembra, que a gente foi estudar lá na tua casa. Não lembrava, mas já que você falou... E aí eu falei, e foi até, acho que era de madrugada, pô, a gente lá estudando variáveis complexas. Finalzinho da graduação a gente virava bastante noite, então minha casa era um ponto de encontro. Ponto de encontro, né? E aí eu conversando contigo, aí eu falei que ia seguir carreira acadêmica e tu falou, porra nenhuma, pô, eu vou fazer concurso aí da PRF, pô, o cara já entra ganhando tanto e tal, não sei o quê. Aí eu disse, meu irmão, era, tipo assim, era aquele empurrão que faltava, sabe? Porque eu nunca ninguém tinha conversado comigo sobre isso, pô. Nunca conhecia ninguém que tinha essa ambição de fazer concurso de carreira policial e tal. E aí, quando você encontra um colega que dá aquele empurrão,
Aí, pô, é só o que faltava. Aí eu falei, meu irmão, gostei da disposição desse cara, eu vou. Aí eu disse, meu irmão, agora eu vou fazer PF. E isso estava no final da graduação. Então, para você ver, eu já estava estudando para a prova do mestrado quando a gente teve aquela conversa, pô. A gente conversando ali como quem não quer nada, eu já estava estudando para a prova do mestrado, tu falou isso. Rapaz, tá os benefícios e tal, o professor entra ganhando tal, o PF já entra ganhando isso e tal, não sei o quê. Aí eu disse, bicho, vai ser isso mesmo. Agora esse cara aí me motivou aqui, deu o empurrão que faltava. Aí eu disse, fechou. No outro dia eu já não estudei mais para o mestrado. Também não estudei para o concurso, mas já comecei a planejar, porque a nossa rotina, ali, a disciplina que a gente estava pagando, ela era muito puxada, né? Você sabe, variáveis complexas era uma disciplina complicada. Uhum. Então eu quis aí dar o gás para terminar a graduação legal, e aí já comecei, já ia planejando, até conversava contigo, né, Diego, vou fazer isso, fazer aquilo, tal, planilhazinho, Material e não sei o que, tal, como ia material, fazer, né? E aí foi ali que começou, foi ali que deu a virada de chave, assim, para agora vai ser PF. O meu final de graduação também já foi todo planejando, né? Aí quando eu peguei meu diploma, acho que com você foi mais ou menos a mesma coisa. Eu peguei meu diploma na sexta-feira, na segunda eu comecei a Exatamente. Eu acho que eu não peguei, eu acho que eu estava tão ansioso que eu não peguei nenhum diploma, eu esperei. Terminou a graduação, eu esperei, eu acho que uma semana sem estudar nada, que é para dar aquela esvaziada na mente, né? Que a gente via com a mente bem carregada do cansaço da faculdade. Eu esperei uma semana para descarregar e aí já peguei, comecei a estudar lá direito constitucional, estudando tudo errado, mas estava estudando. E o interessante é que desde o começo você focou nesse plano da Polícia Federal, né? Foi PF. Foi PF. Tinham outros concursos da área policial, mas você a todo momento focou nesse plano da PF, é isso e pronto, né? Tem a PRF, tem a Polícia Não. Civil, outras coisas. Na verdade era PF, Polícia Federal. Só que aí, eu acho que eu estudei um mês para PF focado, né? A disciplina da Polícia Federal. E aí, saiu um edital da PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal, sendo que o edital era a mesma coisa. Então, eu não tipo, 90% do que eu estudava era o edital da PF e tinha aqueles 10% que era conhecimentos do DF, que eu coloquei também no ciclo de estudo. Mas, assim, estava estudando para PCDF, mas com foco total na PF e estudando ali aqueles 10% de uma coisa específica lá da PCDF, mas aí o foco sempre foi Polícia Federal. E as coisas mudam muito, né? Porque não teve esse concurso da PCDF, né? Não naquele momento, porque a gente estava num momento de pandemia, né? Como foi o seu estudo durante a pandemia, né? Porque, querendo ou não, aquilo ali mexeu muito com todo mundo, né? Que estava estudando, que... Rapaz, eu vou te contar aqui, ó. Por que é importante você dar o seu melhor? Porque você se orgulha da sua trajetória lá na frente. Olha só, quando eu comecei a estudar para a Polícia Federal, como eu falei, eu trabalho no interior, né? Trabalho no interior. E aí ficava... O que é que eu fiz? Eu tinha ali 3 horas de deslocamento. Então, o que eu combinei com a minha esposa? Eu disse a ela, eu disse, Juliana, eu vou para São Paulo do Potengi na segunda e vou voltar só na sexta. Então, eu abri a mão de ficar a semana com a minha esposa, né? Ter ali a presença, poder estar assistindo um filme e tal, para ter mais tempo para estudar. E aí, pô, isso eu fiz sem ter nenhuma perspectiva de edital de Polícia Federal, pô. Não tinha nada, nenhum resquício de que vai ter edital de Polícia Federal, de nada. Em 2018 tinha tido um concurso da Polícia Federal, né? Em Exatamente. 2019 entrou a turma, eu acho, então... muito recente, né? Tava muito recente. Aí eu falei, não, eu vou passar a semana lá. E aí eu ficava numa pousada lá, pô, desconfortável, bicho, desconfortável a pousada. Mas, meu amigo, o que eu queria era tempo para estudar, porque a gente que trabalha também não pode abrir mão do trabalho, né? E aí eu comecei. Aí eu já treinava natação, já treinava para o TAF, uma coisa que não tinha nem previsão de quando era que ia abrir. E aí fiquei lá estudando a semana. Ficava a semana lá, estudava 6 horas por dia, líquidas. Eu estudava 6 horas por dia líquido, só que lá durante o trabalho eu conseguia colocar uma meia horinha, uma horinha ali, mas não era aquela coisa 100% focada como as 6 horas líquidas, né? Mas era mais um extra, digamos assim, era um extra. O que desse para estudar lá durante o trabalho eu estudava, mas o que era fixo que eu tinha como meta diária era as 6 horas líquidas. Isso sem previsão nenhuma de edital. E aí fui estudando errado. Estudava 6 horas líquidas, 6 horas líquidas eu colocava 3 disciplinas, 2 horas por disciplina, sem parar, 2 horas sem parar, pô. Aí eu pegava aqui, ó, direito constitucional, 2 horas, por 120 minutos. Aí descansava aqui meia horinha, voltava mais 2 horas. Isso 3 disciplinas só.
A gente sabe que No começo a pessoa tem muito a ânsia de terminar logo aquelas disciplinas, exatamente, né? terminar logo, a gente quer bater logo a disciplina, então bota ali muito. E também estudando disciplina que não era tão relevante, para você ver como eu comecei. Direito constitucional, pô, direito administrativo, 2 horas eu estudava direito penal, 2 horas. E quando eu deveria estar estudando informática, contabilidade, né? E aí comecei assim. Fui estudando, aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, e aí a gente começou a trabalhar de forma remota, e aí comecei a ficar em casa. Aí já fiquei mais perto da esposa, né? Já tinha mais um tempinho ali, porque o trabalho remoto eu já não tinha aquele período de deslocamento. E aí, ao longo do tempo, eu estudei 1 ano e 5 meses. Ao longo do tempo, a gente vai adequando, vai vendo o que é certo, o que é errado. A gente vê que é Uhum. melhor você estudar intervalos ali de 50 minutos, Vai 50 a 60 aprendendo a minutos. estudar, né? Nesse processo. Exatamente, exatamente. Eu fui aprendendo a estudar, só que da forma mais dolorida que tem, que é errando, né? Você aprender errando é a forma mais dolorida que tem de aprender. Aprende, mas é dolorido. A gente, né, a gente começou muito na tora, né? Eu digo assim, porque meus colegas agora que estão começando agora, eu já consigo dar uma orientação muito focada para Importante, eles, né? importante Então, demais. é aquela coisa um pouco do coach, né? De ter alguém Isso. para um técnico ali para te orientar, né? Porque às vezes a gente estuda para a escola, né? Aí faz anotação, é outro ritmo de estudo, né? Então a gente não sabe fazer um ciclo direito, né? Não sabe Isso. jogar o jogo, né? E um concurso desse, né? Eu costumo fazer uma analogia que é uma Libertadores, né? É. Então, você não pode jogar uma Libertadores com aquele time que você tem ali da Série C, né? Senão ele vai chegar É. lá e vai levar uma peia, né? Então, ele tem que ser um estudo bem direcionado, bem focado, né? É... E como foi esse seu processo de aprender a estudar, né? Assim, o Felipe, quando você girou a chave ali e você começou a estudar para ser aprovado. Rapaz, não foi assim uma virada de chave, porque foi aos poucos, sabe? Foi aos poucos. Eu ia aprendendo uma coisa a cada dia. Também, novamente, você foi muito importante nessa fase, porque você me apresentou uma ferramenta que eu acho que foi essencial, que foi o Anki. Rapaz, aquilo ali foi. Quando alguém me pergunta, Felipe, qual é o segredo? Eu digo, rapaz, é bunda na cadeira, estudar, bunda na cadeira, hora de estudo e Anki. Eu digo, né? Qual é o segredo para aprovação? Porque é uma ferramenta muito poderosa, você sabe, né? É uma ferramenta muito poderosa de estudo. A E aí, memorização, né? Principalmente. exatamente, a memorização. E aí, Diego, foi assim, né? Aos poucos a gente vai vendo. Eu fui vendo, bicho, eu estou estudando 2 horas na disciplina, eu vou ver se eu diminuo aqui para 1 hora e meia, diminuir para 1 hora e meia. Aí eu vi, não, vou diminuir para 1 hora, porque eu diminuo a quantidade de horas por disciplina, então eu aumento a quantidade de disciplinas que eu consigo estudar. Então, em vez de eu estudar 3 disciplinas no dia, eu consigo estudar 6, né? E aí a gente vai melhorando. Aí teve uma coisa interessante também, pô, que o meu calo, como eu falei lá no início, que era a redação, se tornou a minha arma mais forte nesse concurso. Que eu quase fechei, quase fechei a redação. Porque eu fiz o seguinte, eu sabia que eu era ruim de redação, então era ali que eu tinha que melhorar, né? Você ouve muito o pessoal que é especialista em concurso falando sobre isso, né? Tipo, você é bom em matemática, então estude menos matemática, já que você é bom nisso, vai estudar uma coisa que você tem mais dificuldade, foi isso que eu fiz. Aí, então, a discursiva, eu dei um gás legal, gastei uma grana com discursiva, porque eu só comprava cursinho ruim, até que eu achei um que prestasse, muita propaganda de cursinho aí que não é tão bom assim. E aí eu achei um cursinho lá bom e tal, estudei pra caramba, consegui tirar uma nota boa. E assim, são vários aprendizados que a gente vai tendo, né, ao longo de toda essa trajetória, mas no final deu tudo certo. Às vezes, quando as pessoas escutam assim, né, elas acham que a trajetória ela é bem linear. Que tipo assim, Felipe, o cara é um gênio, ele foi aprovado, mas eles não veem o quanto de esforço tem por trás, né? Quanto de simulado que você faz, que a nota é lá embaixo. Eu lembro que eu comentava contigo, né? Às vezes eu mandava para tu, bicho, fiz um simulado aqui, nota ruim pra caramba, tu mandava para mim também, bicho, eu fiz um simulado. Aí depois você manda, bicho, agora eu fiz um simulado aqui, a nota tá lá em cima e tal, é uma gangorra, bicho, cara. Mas o Eu, importante é que você vai e continua, que você vai sempre aprendendo, né, pô? O cara... eu acho que essa questão da estratégia ela é muito importante, né? Por exemplo, você estudar direcionado, um concurso desse, ele não permite que você abra muito o leque, né? Você tem que ser Exatamente. bastante focado ali. É, tem duas características, né? Uma característica que eu acho importantíssima aí, né? Que é a prova de certo ou errado, né? Uma errada Boa. numa certa, né? É.
Então, você tem que focar bastante nisso, né? Porque você precisa ter muita confiança. A prova de certo ou errado, ela privilegia quem sabe mais, né? O cara que sabe ali ao pé da letra, que ele foca. E eu acho que aí tem uma coisa essencial que são os simulados, né? Você colocar os simulados aí para você ir se testando, né? Eu lembro, eu fiz essa prova da Polícia Federal e ela foi muito importante no meu estudo para direcionar o meu estudo posteriormente, né? Porque o meu foco não é carreira policial, né? Mas como tinha bastante coisa parecida ali, né? Incomum, né? Eu fiz, né? Contabilidade, né? Mas tive que aprender informática, né? Que é uma coisa que não é comum, né? Na área fiscal cai mais aquela parte de TI e tal, né? E assim, fui lá, né? Jogar o jogo, né? Não tava indo para competir. Mas abriu muito o meu leque, assim, né? É experiência, pô. A É experiência, né? experiência. Você, às vezes você faz, não passa, mas você ganha experiência ali. É fantástica para as outras provas, você já vai mais maduro, né? E coisas que eu aprendi bastante, né? A importância dos simulados, a importância de treinar discursiva. Então, eu passei a treinar discursiva de maneira mais consistente depois da prova da PF, né? Algumas coisinhas girou a chave, né? Então, eu peguei uma frase para mim, né? Depois dessa prova da PF, que é: nem sempre vencer é ganhar e nem sempre ganhar é vencer, né? Então, às vezes, talvez se eu tivesse sido aprovado ali na PF, né, eu teria dito, eu sou um cara top e, né, vou relaxar aqui, né? E não, como Exatamente. eu quebrei a cara lá, né, o meu estudo ele ganhou uma qualidade maior, né? Mas uma coisa que eu acho interessante, Felipe, é esse tempo de preparação, né? Que é 1 ano e 5 meses. Eu acho que é um tempo relativamente curto, assim, né? Para uma preparação para a PF, né? Porque tem gente que passa vários ciclos de Polícia Federal e não consegue ser aprovado, né? E você foi um cara que foi muito diretivo, assim, na sua preparação, eu acho, né? Para conseguir essa aprovação e com muita vontade, né? De ser aprovado nesse concurso, né? Exatamente. É porque, assim, tinha um colega meu que estuda, colega de trabalho lá do IFRN, que ele estuda para a Petrobras, sabe? Aí ele conversava também comigo, ele falava: Felipe, o segredo é você mirar no seu objetivo e ir atrás, pô. Vai atrás. Como, por exemplo, você está fazendo, você quer ser auditor fiscal, não importa, pode chover pau, chover pedra, você está indo atrás do seu objetivo e é aquilo ali, pronto, você mirou e vai para cima. Então foi mais ou menos isso que eu fiz, né? Liguei PF e pronto, vou para cima, estudo só para esse, estudei para PCDF, mas como eu falei, o edital era 90% igual. E aí é assim que a gente consegue, né? Porque tipo, se você estuda para uma coisa, aí faz para outra, umas coisas que não tem nada a ver com nada, aí fica mais difícil, né? Então, se você tiver um foco, isso aí ajuda bastante. E outra coisa importante que eu prezo bastante, e eu tenho certeza que você preza também, é a disciplina, pô. A disciplina de estudo. A disciplina de estudo é a sua rotina, não é? É você estudar todos os dias, você cumprir a sua meta diária, que é importante, você cumprir a sua meta diária, independentemente de você estar motivado ou não. Porque se você estuda para um concurso e você vai estudar a longo prazo, certamente quem começa a estudar começa motivado, né? Você sabe, você está conversando com o seu amigo ali, eu vou estudar, você é auditor fiscal. Meu amigo, na primeira semana você estuda até 10 horas por dia se deixar, porque você está motivado, mas não é isso que vai lhe fazer ser aprovado. O que vai lhe fazer ser aprovado é o seu estudo sem você estar motivado. É o seu estudo, é a sua rotina diária de estudo, porque a motivação ela não lhe leva muito longe, ela lhe leva até a primeira, segunda semana. Depois você vai bater o desânimo, mas você pensa, não, é a disciplina aqui, eu vou estudar porque eu quero passar e tal, e você vai e bate a sua meta diária ali. Essa motivação, pode ter certeza que ela vai voltar quando o edital sair, ela vai voltar com toda a força, mas, como eu falei, o que vai fazer você ser aprovado é o período que você estudou ali, que você teve a disciplina de estudar, independentemente de ter edital, independentemente de ter motivação, né? Aquela motivação eufórica que eu falo. Então, a disciplina é muito importante. Você pode ver aí, a galera que passa nesses grandes concursos, os cara têm uma disciplina. Pronto, eu esqueci de falar, quando eu estava estudando para o concurso do IF, tinha uma menina que ela estudava para magistratura, Diego. Eu estudava com ela todo dia no CCET, naquela biblioteca do CCET. Uhum. Rapaz, essa menina, ela foi uma inspiração para mim, porque ela estudava para magistratura, ela estudava já há 4 anos, ela disse. Ela estudava há 4 anos. Mas eu achava tão bonito o jeito que ela estudava, porque era um estudo sem cerimônia, sabe?
era um estudo sem cerimônia. Ela era aquele estudo, aquela obrigação de cumprir a meta diária dela. Tipo, eu tinha toda aquela cerimônia de, caraca, tô estudando aqui pro meu concurso, pai, tal, não sei o quê. Ela vinha aqui, pô, quietinha, tal. É tipo aquela coisa que de quem já tem, de quem já tá ali faz tempo. Tipo aquela coisa de quem já tá ali faz tempo. Tipo, ela vinha, pá, estudava aqui, batia, aí ela contava as horas de estudo dela no relógio, eu não fazia isso, né? Aí eu vi ela fazendo, aí eu, caraca, boy, massa, vou contar também a minha hora de estudo no relógio. Aí eu saía, às vezes eu saía para fazer um lanchinho, ia ao banheiro, ficava lá conversando com os meninos, ela ia ao banheiro, falava com a gente ali, só bom dia, boa tarde, boa noite, ia ao banheiro, pá, voltava, estudar de novo. Então aquela disciplina dela de estudo e aquele estudo sem cerimônia, eu achei aquilo ali, pô, fantástico, eu digo, caramba, só que eu não conseguia estudar daquele jeito, porque eu estava estudando com o edital aberto. Depois, quando eu comecei a estudar para a PF, eu vi, né, eu me vi assim, estudando como ela, porque estava estudando ali, pô, sem edital, beleza, ali, às vezes cansado, tá, mas não, vou estudar hoje porque eu tenho que estudar, tenho que bater minha meta diária. Aí ia lá, estudava minhas horinhas, você sabe, você estuda para concurso, quando você bate a sua meta diária, pô, você tirou um peso aqui mesmo, você tirou um peso, puf, aquele, né, bati minha meta hoje. Agora, contrapartida, quando você se acostuma com esse ritmo e naquele dia você não consegue bater sua meta, você vai dormir até com peso na consciência, né? Poxa, bicho, não consegui bater minha meta hoje. Mas tipo, é isso que eu acho que traz a aprovação, né? Aquele estudo diário e dar o gás quando o edital sai, né? Que essa motivação só vem, pelo menos no meu caso, essa motivação eufórica de caraca, estou estudando para concurso, só vem no começo quando você decide estudar para concurso e quando o edital sai. Mas o intervalo entre esses dois momentos é o que vai fazer a sua aprovação, né? A qualidade do seu estudo no intervalo desses dois momentos aí. Geralmente, quando eu não consigo cumprir a meta, é algum fator externo, né? Por exemplo, trabalho, ou preciso ir ao médico, né? Mas você tem que ter muito respeito pelo seu plano, né? Aquilo ali ser sua prioridade, porque senão não Exatamente. vai para lugar nenhum, né? Então, chega um momento que não tem mais, não é aquela coisa mais, você não está fazendo com alegria, você não está fazendo, você está fazendo porque tem que ser feito. Porque tem que ser feito. Então, E é esse momento aí que ele é a maior parte do seu estudo, que é o que vai fazer você ser aprovado. que é Pode ter quando as certeza coisas que é esse momento aí. acontecem, né, de verdade, que tipo assim, desperta lá, cara, eu não penso duas vezes, né? É a hora que você tem que levantar e tem que fazer o que precisa ser feito, né? Não é ficar enrolando, não é ficar levanta, tira a bunda da cadeira e faz o que tem que ser feito, né? Isso aí Levar o estudo a sério. Eu sempre falo para minha família, pô. Eu sempre falo para minha família. Eu tenho o estudo como uma prioridade máxima. Se eu estiver estudando para um concurso e eu não estudar ali no dia, meu irmão, é só se for caso de vida ou morte. É tanto que vieram uns parentes meus aqui para Natal, uns parentes que eu já não vi há bastante tempo, vieram no final do ano. E aí a gente quer dar atenção, né? Quer estar e tal perto, porque não vê há bastante tempo. E aí o que eu fiz? Isso daí ia afetar minha rotina de estudo. O que eu fiz? Eu comecei a acordar mais cedo, pô. Comecei a acordar mais cedo. Então, eu acordava mais cedo, acordava acho que umas 4h30 da manhã para começar para tomar o café ali, para começar de 5 horas, para bater aquela meta de estudo e ter tempo de ficar com eles. tá Mas eu não abri mão, nem reduzi minha carga horária de estudo diário e também pude dar atenção a eles, né? Então, para você ver como eu levava a sério, né? Então, o segredo é esse, pô. Você tem que levar. Porque, olha, veja só, quando você está trabalhando, você tem um emprego, você não falta o seu emprego por qualquer coisa, né? Você não falta o seu emprego. Para você faltar é porque você precisou ir ao médico, aconteceu alguma coisa séria para você faltar. Agora, quando você está estudando, as pessoas costumam não bater a meta ali por qualquer motivo, né, pô? Levou uma topada, você diz, vixe, vou estudar hoje não. Tô com dor de cabeça, vou estudar hoje não. Aconteceu isso, fiquei triste. E se você não levar a sério o seu plano, ninguém vai levar. Se você não respeitar o seu plano, ninguém vai respeitar. Você tem que partir de você isso, né? Esse respeito. Eu vejo gente que... Eu faço o contrário do que a maioria das pessoas fazem, acho que você também vai por esse caminho, né? Tudo é motivo para que eu vá estudar. Eu também. Então, se eu tô triste, eu vou lá, vou estudar, vou fazer. Se eu tô com raiva, eu vou lá, vou descontar no estudo. Se eu tô feliz, vou lá, vou estudar. E tem gente que é o processo ao contrário, né? Tudo é uma justificativa para ela não estudar. Eu acho que você só vai ter a mentalidade do aprovado quando você parar de inventar desculpas e começar a inventar soluções. Por exemplo, o exemplo que você dá aí, né? Que você, poxa, meus parentes vêm para cá, então eu vou arrumar uma solução, vou acordar mais cedo, né? E eu, particularmente, eu também não abro mão do meu lazer de nada, eu consigo conciliar bem os dois.
Não é aquele dia que você vai ali e vai ficar, sei lá, com sua esposa, com sua família, que vai te fazer ser aprovado ou reprovado. É a média de todos os seus dias. Então, você tem que Exatamente. prestar atenção nisso, também saber encaixar um descanso aí, né? Não é... às vezes o cara quer aprender tudo que ele não aprendeu durante o ano na véspera da prova, né? Ele acha que se ele ficar estudando ali até, né, ele vai ser aprovado. Porque tem várias pessoas, né? Assim, diferentes. Eu, por exemplo, quando saiu o edital da PF, eu continuei estudando 5 horas que eu já estudava antes do edital. Tem uma galera aí que, quando saiu o edital, estuda 10 horas por dia e dá certo também, né? E eu não consegui, bicho, eu não consegui. Eu estudava 5 horas, a mesma rotina de estudo que eu tinha antes do edital, eu tive após o edital. Eu acho que isso não é nem comum, né? O comum é a galera, quando saiu o edital, estudar aí 10 horas por dia, que é para dar aquele gás máximo. Eu tentava, mas não conseguia. Eu disse, não, bicho, vai ser só 5 horas. E eu também estava confiante, porque eu já tinha estudado demais, já tinha estudado o edital inteiro. Aí estava confiante, eu disse, não, acho que vai dar certo aqui. Eu priorizei aliviar a minha mente, sabe, da tensão, porque você fica muito tenso quando está com o edital na praça. E também esse concurso da Polícia Federal tentaram adiar por causa do Covid. Aí tudo isso mexe com a cabeça, né, da gente. Você viu lá aquele negócio lá dos votos lá do Supremo, que um dava um voto, outro dava outro voto, aquilo ali mexa demais com a cabeça da gente. E é engraçado, né, que na pandemia eu fui fazer um concurso que foi cancelado na véspera, Rapaz, né, de Aracaju, e a todo momento eu fiz previsões bem acertadas. Não sei se você lembra disso. Eu falei assim: não vai ter esse concurso agora, pode ficar tranquilo, né? Aí saiu da PF, eu fiz: não vai ter agora. E aí depois, quando remarcaram, eu falei: agora vai ter. E aí, será que vai ter? Será que não vai ter? E realmente teve, né? Levando em conta, né, fazendo uma análise do cenário, como estava e tal, mas foi com emoção, né, essa prova, porque até o último momento, né, ficou... E depois dessa prova que começaram a ter outras, né, teve PRF... Pois foi. Essa daí foi que abriu as portas, né, foi a prova da PF que abriu as portas para que tivesse vários concursos aí na sequência. Aí teve PRF, teve PCDF também, teve vários aí. Felipe, você em algum momento pensou em desistir do seu plano aí? Rapaz, não. Nenhum momento. Eu tinha isso muito forte. Não sei se eu tivesse que estudar mais 1 ano e meio, 2 anos, não sei se eu pensaria, mas nesse 1 ano e meio, bicho, eu não pensei nem por um segundo em desistir. Por mais que tivesse negócio cancelando, ficava adiando, eu procurava pensar assim, não, adiou. Claro que dá aquela raiva tremenda, né? Porque você sempre acha que está preparado. Então, adiou, eu ficava com raiva ali na semana, mas depois eu pensava, não, eu vou aproveitar aqui para reorganizar meu plano de estudo e aprender mais tal matéria. E ia organizando. Mas durante esse 1 ano e meio que eu estudei para o concurso da Polícia Federal, em nenhum momento eu pensei em desistir e também nem pensei em fazer outro. Eu pensei em fazer o da PCDF, mas mais como prática ali, como você fez, né, o da PF, como prática para o objetivo que seja o da Polícia Federal. Uhum. E você falou que uma coisa que eu concordo bastante, né, que a disciplina ela é mais importante que a motivação, mas o que mais te motivava, né? Rapaz, era mais esse desejo, né? O desejo de ser policial federal, a remuneração, todos os benefícios que vem do cargo. E também, bicho, eu gosto de estudar para concurso. Eu não sei se isso é raro, né? Porque a galera às vezes estuda e depois... Eu não sei se a gente que é da matemática, a gente gosta de estudar, né? Uhum, eu até pensei em passar nesse concurso e ainda fazer um mestrado e tal. É muito aquela questão do hábito do estudo, né? O hábito, do estudo. Eu, particularmente, eu amo fazer isso, né? Tanto que eu decidi vir por esse plano, assim, né? Eu amo essa rotina, eu amo dar o gás ali, chegar no limite, né? Particularmente, eu gosto bastante, assim, é o que eu gosto de fazer mesmo, e eu não penso em parar também, né? Já penso em um plano e depois outro, né? E gosto muito de adquirir conhecimento, né? Você se acha um cara diferenciado? Rapaz, eu me acho um cara diferenciado não de ser mais inteligente que as outras pessoas, mas de ser disciplinado, sabe? Eu acho você um cara desenrolado demais, pô. Mais desenrolado do que eu. Aprende, faça as coisas e tal, bom de fazer, de resolver problema. E eu conheci outras pessoas assim na graduação, mas quando eu me comparo com as pessoas que eu conheço, eu me acho mais disciplinado, sabe? Porque, como eu disse, sempre que eu comecei a estudar para um concurso, quando eu comecei a estudar do IF, tinha esse meu colega, mas ele não tinha a mesma disciplina, sabe? Ele ficava enrolando, não sei se era naquele momento ali, mas
você é um cara que eu acho, tipo assim, disciplinado pra caramba, sabe? Tipo, Uhum. eu me acho, o diferencial que eu acho que eu tenho em relação às outras pessoas é mais a disciplina, tipo, eu levo a sério o meu estudo e cumpro as minhas metas. Mas não de ser um cara que aprende rápido, que aprende fácil. Isso não. Tem um livro, né, chamado Hábitos Atômicos, que ele fala que o conhecimento ele funciona como juros compostos, né? Então, à medida que É, você vai acumulando aquilo é, ali, isso é verdade. eu acho que a disciplina também, né? À medida que você vai treinando essa questão da disciplina, você vai se tornando mais disciplinado, e a disciplina ela está altamente atrelada com a sua capacidade de foco. Né? Então, isso tudo são qualidades que vão te levar a uma aprovação, por exemplo, né? É, e não só assim nessa questão do concurso, né? A gente tá batendo um papo aqui sobre os concursos e tal, mas da vida, né? Uma característica que eu vejo das pessoas de sucesso é muito essa questão da disciplina, né? Então, e é uma valência que você não precisa de nenhuma outra habilidade para desenvolver. Você mesmo pode ir, né? Ó, vou fazer É. as coisas na hora que tem que ser feita, vou fazer isso. E você vai trocando seus desejos imediatos ali, né, pelo que tem que ser feito. Isso aí vai gerando resultados ao longo prazo, né? Isso daí você leva para a vida, essa questão da disciplina. Pô. Eu comecei a malhar agora e, bicho, eu vou todos os dias. Bicho. Eu vou para academia a personal lá, ela diz, ó, Felipe, tem que fazer esses exercícios aqui. Eu só saio da academia se eu fizer tudo. Às vezes eu tô com dor de cabeça, como hoje, ansiedade e tal, mas, meu irmão, só saio daqui depois que eu fizer. Depois que eu fizer. Você fica com essa mentalidade para tudo que você vai fazer, não só para o estudo do concurso, você fica com isso para o seu trabalho, quando você for trabalhar, para uma atividade como essa, que é fazer malhar, né? Fica com a bicha, é a disciplina, pô. É assim, ela disse, é assim que tem que ser feito. Pois é assim que eu vou fazer e tal. Quero fazer do jeito certo, quero fazer tudo. Agora, aí quando você sai da academia, chega você sai. Dever cumprido, fiz a minha parte hoje. Isso é bem parecido, né, com a nossa rotina de Isso vai concurso. atrelando muito a superar limites também, né? Você se conhecendo e vendo seus limites, indo além, né? Tá tudo interligado aí, né? Cara, e só quantos anos agora, Felipe? 27. 27 anos, né? Idade boa, né? Para você virar PRF, É, aí, né? Se quiser PF. aposentar, virar É, PF, né? Se quiser pois é. aposentar aí, né? Vocês consideram um cara de sucesso, assim, nesse momento? Rapaz, Pela sua história e tal? exato, pela minha história, pela minha trajetória, de onde eu vim, eu me considero uma pessoa de sucesso, até porque os meus amigos da escola lá que eu estudei, lá no Pajuçara, pô, eles não tiveram. Não tiveram. Não é nem a oportunidade que eu tive, né? A oportunidade a gente teve a mesma, mas não tiveram um caminho tão bonito como esse que eu estou trilhando, né? Então, essa questão é bem relativa, porque se você se compara a fulano, você não conseguiu tanto. Se você se compara a cicrano, você conseguiu muito. Então, me comparando às pessoas com quem eu convivi durante a minha vida, né, eu me considero uma pessoa de sucesso, sim. Uhum. E você já pensou nos seus planos para o futuro agora, a partir desse momento, né? Tem toda uma carreira aí pela frente. Exatamente. Agora, no momento, eu estou focado em ajudar a minha esposa a conseguir passar em medicina. Estou ensinando física e matemática a ela, porque ela é o calo dela, né? Física e matemática. E aí as outras disciplinas ela consegue estudar só. Então esse é o meu plano principal. O segundo plano, aí eu vou pensar se eu vou fazer um mestrado na área de matemática, se eu vou tentar me especializar para fazer parte do Interpol, que também faz parte aí ali da Polícia Federal. Eu vou esperar entrar aí na profissão para ver o que eu vou fazer. Poxa, massa, massa de verdade. Eu acho que agora, né, vão se abrir várias portas, várias oportunidades, né? Uma Exatamente. das coisas que o estudo fornece para a gente é a possibilidade de escolha, né? Você escolher vários caminhos para onde você quer ir, né? Abre portas, né? Cara, e você tem algum recado para dar para a galera assim que, sei lá, tá meio perdida, meu canal ele é muito visto pelos meus alunos que são jovens, né? Muitos deles não têm uma orientação, uma direção na vida, e eu tento sempre dar essa direção, até por isso que eu convidei você para vir aqui, né? Porque eu perguntei a você, né? Mas para mim você é um cara de sucesso, né? Uma trajetória muito bonita. E meu objetivo é mostrar isso para eles, né? Histórias de sucesso, mostrar pessoas que eles possam se inspirar, né?
E qual recado que você daria, então, para essa molecada aí, que jovem, né? Cara, o recado que eu dou é o seguinte: uma coisa que sempre me ajudou e me orientou foi conversar com pessoas que tivessem mais experiência do que eu, sabe? E, tipo assim, um cara como você faz uma diferença tremenda na vida desses jovens, porque dá um norte, né? Pô, às vezes você tá, como você falou, às vezes você tá meio perdido, então procure conversar com pessoas que, que têm mais experiência, né? Que têm mais experiência. Tipo assim, quando você decidir uma coisa, quando você escolher uma coisa, tem um cara que fala muito isso aí, um professor, né? Que sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, quando você escolher uma coisa, corra atrás, leve a sério, não só com relação ao estudo, né? Porque a gente fala muito sobre isso, mas, tipo assim, às vezes é um garoto que quer ser empresário, né? Quer ter, sei lá, quer ser famoso ali no TikTok, não sei, tem muito isso hoje, quer ser um youtuber. Então, aquilo que você escolher, corra atrás com toda a sua força, né? Toda a sua força, toda a sua determinação e disciplina. Bicho. Disciplina é o segredo aí para o sucesso, na minha visão, né? Funcionou comigo, funcionou com você e certamente vai funcionar com seus alunos aí também. E escolher aquilo que quer, correr atrás, acreditar e ter disciplina. Show, cara. Eu não tenho como complementar isso aí de nenhuma forma. Para mim tá perfeito, é o recado que eu daria também. Felipe, queria agradecer aí bastante pela sua presença aí, por você se dispor. Eu sei que tá na correria aí, né, para organizar coisas do curso de formação, né? Você tem seu trabalho, suas coisas. Então, por se dispor a vir aqui bater um papo, para mim foi um momento de muito aprendizado. Fico muito feliz de ter contribuído nessa jornada e saiba que você também contribuiu bastante na minha, né? Tenho muito orgulho de ser seu colega de graduação, né? De ter nessa jornada aí enchido um pouquinho o seu saco, né? Perguntado, e agora, para onde eu vou, o que, que eu faço, né? Foi uma coisa bem recíproca, né? E é isso, cara. Tenha muito orgulho, né? Porque seus colegas aqui também, né? Seus familiares, eu tenho certeza, né? É uma trajetória de muito sucesso. E eu acho que é só o começo, né? Acho que tem muita coisa aí para a gente construir ainda, né? Sempre pautado nesses pilares aí, né? Na disciplina, no esforço, no trabalho duro, né? E essas coisas são recompensadas, né? Não tem para onde correr. Então é isso, cara. Muito obrigado Beleza. aí pela participação. Show demais bater um papo com você. De verdade, desejo sucesso nessa nova etapa. Eu tenho certeza que a nossa nação ganha muito com você ingressando numa instituição como essa, a Polícia Federal. Um cara motivado, um cara sem palavras aí. Valeu, Diego. Eu que agradeço. E se a gente conseguir transformar a vida de uma pessoa com essa live, já valeu a pena, pô. Porque às vezes é isso que falta, pô. Às vezes é um vídeo ali, um empurrão, uma orientação que faz a pessoa ter a consciência de que ele consegue, né? E aí ele corre atrás e realmente consegue e se transforma a vida da pessoa, né? Show de Show de bola. bola. Valeu, esse trabalho é massa. Esse trabalho é massa, vai dar Massa. certo. Então é isso, gente. Trouxe aí Felipe para vocês, né? Felipe Moura, aprovado no último concurso da Polícia Federal. É um cara ímpar. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, né? Compartilhe com seus amigos, né? Para que esse vídeo possa atingir mais pessoas aí, né? E contribuir na formação delas, beleza? Então é isso. Muito obrigado e valeu.